11, versículo 33 ao 36. Assim como na cristologia, é muito difícil para nós encontrarmos um texto para tratar acerca desse assunto. Por quê? Porque toda a Bíblia é sobre Cristo, toda a Bíblia é sobre o Deus gracioso, toda a Bíblia aponta para a fé no Redentor que salva, e assim também toda a palavra de Deus aponta para a glória de Deus. Então eu escolhi esse texto aqui, porque é um texto bem clássico para se tratar acerca desse assunto. Todos encontraram? Esse texto, na verdade, é um cântico, é uma doxologia que foi escrita por Paulo aqui. Nós não sabemos se Paulo ele criou essa música, ele é o autor dessa música, desse cântico, ou se ela já existia naquele tempo, mas nós encontramos aqui uma doxologia. A palavra glória vem do grego doxo, né? Então, a glória de Deus, quando você faz ou rende uma doxologia a Deus, você está atribuindo a Deus louvores. E aqui o apóstolo Paulo faz isso, depois de descrever a doutrina da salvação, da eleição, mostrar como Deus enxertou os gentios na videira, na oliveira, né? E agora no finalzinho ele disse, olha, eu não consigo entender a mente de Deus. É incomparável, não dá para a gente entrar na mente de Deus. Então, Paulo ali ele se rende a Deus em louvores, porque ele estava diante de verdades profundas. E por conta disso, nós temos esse lindo trecho na nossa Bíblia. Eu quero ler a partir do versículo 33 com vocês. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. E te pedimos nesta manhã mais uma vez que o Senhor ilumine as nossas mentes. Nos ajude a perceber que, em algumas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós não glorificamos o Senhor. Em que, em alguns momentos, nós não cumprimos o fim pela qual nós fomos criados, a saber, a glória do Senhor. Então, Pai, neste momento de reflexão na Tua Palavra, confronte os nossos corações e nos faça ter uma visão maior da Tua glória. Nos faça contemplar a Tua cruz, a Tua gloriosa cruz. Nos faça contemplar o Senhor e nos ajude aqui como povo do Senhor a viver tão somente para a Tua glória. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nós chegamos no último de 5 lemas que são frutos da reforma protestante, aquela reforma que aconteceu com o monge agostiniano Martinho Lutero, quando no dia 31 de outubro de 1517, o mesmo afixou as 95 teses contra o catolicismo romano, contra a venda de indulgências, contra as doutrinas que eram propagadas e defendidas pelo catolicismo naquele tempo. Nós já tratamos de 4 solas aqui, eu e o nosso irmão Rogério, e hoje eu quero focar com vocês nesse último sola, Soli Deo Glória. Como eu e o Rogério tentamos mostrar para vocês, ao longo dessas exposições, a reforma protestante não pode ser entendida plenamente sem nós levarmos em conta o contexto da reforma. Havia um contexto, um ambiente que gerou essa reforma, e nós precisamos entender que a reforma protestante e esses lemas que nós estamos defendendo aqui foram, na verdade, uma resposta ao que era ensinado pelo catolicismo. Mais para frente eu quero apresentar a vocês um quadro, um gráfico, mostrando esta resposta sendo dada. Porém, por ora, só preciso que vocês entendam que a reforma protestante ela foi uma reação aos problemas presentes na igreja romana. Quais eram os problemas? O primeiro problema que eu quero alistar aqui para vocês é o abuso papal. O Papa medieval, ou o papado medieval, estava repleto de abusos, tanto na sua teologia quanto na prática. A conduta imoral era vivenciada naqueles dias e era fomentada até mesmo por papas.
Vale lembrar que quando Martinho Lutero foi para Roma, que era a Jerusalém do momento, quando ele foi incentivado ali por Staupes, o seu mentor, a ir para Roma para resolver os seus dilemas, Lutero descreve que viu naquele local, Roma, a cidade santa, ele viu imoralidades presentes nos mosteiros. Então a conduta imoral era vivenciada naquele tempo. E o catolicismo, então, passou a ser uma religião barata. Religião essa que passou a ser comercializada por meio de um complexo sistema de votos, jejuns, peregrinações, indulgências, missas, relíquias e outras obras. Naqueles dias, o imperativo papal era: faça a penitência, ao invés de sejam penitentes, que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. Então, o catolicismo romano dizia: façam penitências, ao invés de sejam penitentes ou se arrependam. Outro problema presente naqueles dias era a pretensão papal. Como nós já observamos quando eu expus o Sola Escritura aqui, naqueles dias o debate estava em torno da questão da autoridade. Quem é que tem autoridade sobre a igreja? Os católicos diziam que o Papa é que detinha a autoridade sobre a igreja. Então o Papa tinha pretensão de ser o cabeça da igreja. E isso funciona até os dias de hoje. Essa pretensão de ser o cabeça da igreja tem como base uma interpretação equivocada de Mateus 16, versículo 18. Quando o apóstolo Pedro faz aquela confissão diante do Senhor, quando o Senhor Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, com base nesse texto, a Igreja Católica alçou Pedro ao grau de primeiro Papa da história. Certamente, essa é uma interpretação equivocada. Esse contexto nos ajuda também a perceber o dilema de Lutero. Consegue imaginar a luta de Lutero? Porque Lutero estava se levantando naqueles dias contra o cabeça da igreja, o Papa. Um homem sozinho se levantando contra a maior autoridade. Os católicos diziam, e dizem até hoje, o Papa é a autoridade máxima. Lutero disse: não, só a Escritura, somente as Escrituras. Também havia o problema com relação à palavra. Como nós vimos, em 1229, a Igreja Católica Romana simplesmente proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. Se nós acreditamos que viver para a glória de Deus é viver de acordo com os padrões que estão registrados aqui, como é que aquele povo conseguia viver para a glória de Deus? Não é que isso seja impossível, porque nós vivemos para a glória de Deus por uma ação do Espírito Santo em nós. Mas nós encontramos na palavra de Deus o parâmetro para se viver para a glória de Deus. E a Igreja Católica simplesmente tomou da mão dos leigos a palavra de Deus. Somente o alto clero podia ler a Bíblia. Esse era um problema presente naqueles dias que interfere diretamente no Soli Deo Glória. Outro problema presente naqueles dias era a exaltação do monasticismo. Para a igreja romana, a vida religiosa era tida como uma vida superior. Para eles, o monasticismo era a única via para a espiritualidade. A única via. Assim, então, os romanistas criaram uma distinção entre a vida inferior, que é aquela vivida pelo cristão comum, no seu lar, no seu trabalho, é uma vida inferior, e a vida mais elevada, que é a vida dos monges e das freiras. Inclusive, há uma famosa história sobre um sapateiro que perguntou para Lutero o que ele deveria fazer para servir a Deus. E Lutero respondeu: faça bons sapatos, venda-os por um preço justo. O quê? Será que Lutero não entendeu a pergunta, não? Lutero, eu quero saber o que eu faço para servir a Deus. É, isso mesmo. Faça bons sapatos, venda-os por um preço justo. A resposta de Lutero, ela foi revolucionária para aqueles tempos. Porque hoje, para a gente aqui, para todos vocês, essa resposta é óbvia. Porque nós já aprendemos que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Quando você está na sua casa lavando a sua louça, você está fazendo isso para a glória de Deus. Quando você está no seu trabalho, deve ser feito o seu trabalho para a glória de Deus.
Nós sabemos que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Mas naqueles dias, essa mentalidade não estava presente. Lutero, então, ele revolucionou ao dar essa resposta ao sapateiro. Você quer realmente servir a Deus? Quer realmente viver uma vida para a glória de Deus? Faça um sapato para a glória de Deus e seja justo. Se esse sapateiro perguntasse para algum papa, algum bispo da época, o bispo diria: abandone a sua profissão, venda tudo que você tem, dê dinheiro à igreja e vá para o mosteiro. Assim você vai agradar a Deus. O protestantismo, então, ele rompeu com essa visão dualista entre vida inferior e vida elevada. Para os reformadores, todo o trabalho deve ser feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Havia, então, a exaltação do monasticismo, da vida monástica, nos dias de Lutero. Outro problema que nós já vimos é a mediação usurpada. Os reformadores, eles rejeitaram a ideia católica sobre mediação de Maria, intercessão dos santos e todo tipo de idolatria produzido pelo romanismo. Por quê? Porque isso rouba a glória de Deus. Uma imagem rouba a glória de Deus e Deus não divide sua glória com ninguém. Outro problema foi com relação à salvação por meio das obras, que também mina o soli deo glória. Porque se você fez alguma coisa, se você cooperou na sua salvação com a sua boa obra, então você tem um pouquinho de mérito, um pouquinho de glória. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A reforma protestante, então, ela rejeitou abertamente as ideias semi-pelagianas, que foi até explicado pelo nosso irmão Rogério na semana passada. Qual era a ideia do pelagianismo ou do semi-pelagianismo? Eles afirmavam que as nossas obras cooperavam com a graça de Deus na salvação da humanidade. Não vou explicar muita coisa aqui, porque isso já foi explicado pelo Rogério. Mas o que nós encontramos aqui é aquela velha e herética ideia de que na salvação Deus faz a parte dele e cabe a nós fazer a nossa. Temos a nossa participação na salvação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é aquela imagem da escada santa, a qual Lutero subiu de joelho, porque acreditou que alcançaria o perdão de Deus, pagando assim as suas penitências, né? Então, a salvação por obras era um problema presente nos dias de Lutero. Qual foi a resposta protestante a tudo isso? Bom, o catolicismo dizia então que a Bíblia é importante. Eles não negam a importância da palavra de Deus, é lógico, eles vão dizer que ela é importante. Porém, ela não é tudo. Acima da Bíblia está a tradição, e acima da tradição está o Papa, o magistério. Então, para eles a Bíblia está lá, mas no fim das contas ela não é a última regra de fé e autoridade. Quem manda, na verdade, é o Papa, a tradição. Os reformadores responderam: não, somente as Escrituras têm autoridade. Os católicos entendem que a fé é importante e necessária. Eles não vão negar a fé. Porém, a fé sozinha não é eficaz. É preciso obras. Os reformadores então responderam: não, somente a fé é que salva o homem, não as obras. As obras são apenas uma consequência da sua fé. Não são as suas obras que geram a sua fé. Os católicos entendem que a graça é importante também. Eles não negam o conceito de graça, está em toda a Bíblia. Porém, é preciso também ter um mérito. Alguma coisa precisa ser feita por você. Lembra da doutrina da justiça infusa? Que é aquela justiça que vai sendo acrescentada à medida em que você vai praticando boas obras? Aquela ideia da nota que você vai tendo que ter na sua caderneta? Os reformadores, eles responderam: não, somente a graça. A salvação é só pela graça. É de graça e é pela graça. Os católicos entendem que Cristo é importante. Há crucifixos, há imagens de Cristo. Eles falam de Cristo por vezes. Mas também Maria ela tem um papel de mediadora, juntamente com alguns santos, dentro da igreja cristã. Não é incomum acender vela a Maria, fazer orações a Maria e a outros santos. Os reformadores responderam: não, somente Cristo. Os católicos entendem que Deus é importante, deve ser adorado. Eles não negam isso. Porém, de alguma forma, em grau menor ou maior,
eles reverenciam os santos e até mesmo o magistério. Magistério, entenda por Papa. Os reformadores entenderam, não, somente Deus merece a glória. Nenhum homem, nenhum ser humano merece a glória, somente Deus. Olhando para esse quadro, o primeiro desses lemas, que está em vermelho, aborda a questão de autoridade. Os 3 seguintes, que está aí em roxo, tratam das questões básicas da nossa salvação. Somos salvos pela fé, pela graça e por Cristo. E o último se refere à nossa adoração, que está em verde. Esta foi a resposta dada pelos protestantes, que mais tarde ficou registrado como 5 solas. Nós estamos tratando acerca do soli Deo glória. Como nós já vimos em alguns sermões que eu preguei aqui em Efésios, em Timóteo, e também o nosso irmão Rogério em Colossenses, o homem, ele foi criado para a glória de Deus, assim como todas as demais criaturas. A prova disso se encontra no Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Nos dias de Lutero, os romanistas, como eu disse, eles não negavam que Deus merecia glórias, que deveria ser glorificado, como também não negam hoje. Inclusive, o atual Papa, ele assina suas cartas assim: a maior glória de Deus. Só que a gente sabe que, na prática, a teologia deles era e é centrada no homem. Os reformadores, então, redescobriram um cristianismo vivido para a glória de Deus, onde somente Deus merece toda a glória. E um século depois, no século XVII, surgiram os puritanos, que aplicaram o soli Deo glória a todas as esferas da vida comum doméstica. Para um puritano, a glória de Deus é a verdadeira motivação para tudo que se faz nessa vida. Casamento, filhos, trabalho, educação, ministério, vida, morte, etc, etc. Antes de um puritano tomar qualquer decisão, a única questão que realmente importava para eles era: essa decisão trará glórias ao meu Deus? Talvez essa seja a questão que menos importa para nós hoje. Talvez tomamos as nossas decisões pensando apenas no nosso próprio umbigo. Mas para um puritano não era assim. Tudo o que ele fazia, ele checava antes. Essa decisão, essa atitude, esse pensamento, glorifica a Deus? Desonra a Deus? Os puritanos, então, resgataram o propósito criacional para o homem. Ampliaram, né, os reformadores que resgataram. Qual é o propósito criacional para o homem? Viver para a glória de Deus. Não é à toa que a primeira pergunta do catecismo puritano, que é o catecismo da nossa igreja, e o catecismo menor de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Eu sei que eu posso ouvir um coro vindo aí, uma resposta que todo mundo sabe já de cor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa verdade da glória de Deus, da vida vivida para a glória de Deus, permeia toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, do começo ao fim. Mas permita-me lhes dar apenas 2 exemplos. O primeiro se encontra em 1 Pedro 4, do versículo 8 ao 11. Acho que ninguém vai conseguir ler. Mas diz assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós encontramos nesse texto um norte para os nossos relacionamentos dentro da comunidade dos santos, do corpo de Cristo. Nós fomos inseridos nesse corpo para a glória de Deus. Você é membro dessa igreja para a glória de Deus. Bem, isso parece um pouco genérico, não é? Então Pedro nos dá alguns exemplos de como podemos viver na comunidade dos santos para a glória de Deus. Como podemos aplicar isso? E se
esse lema da reforma não for apenas informações presentes aí no seu arcabouço teológico, então você vai demonstrar que você vive para a glória de Deus e que ela é a lente a qual você enxerga o mundo, a igreja. Você vai demonstrar isso, sabe como? Amando, servindo uns aos outros com os seus dons. É o que está aqui, é o que Pedro disse. Uma comunidade que vive para a glória de Deus não é apenas aquela comunidade que estuda os lemas da reforma, como estamos fazendo. Não é a comunidade que só conhece os puritanos, os conceitos teológicos, a história da igreja. Ser reformado é tudo isso, sim, mas vai além disso. Isso é só o começo. O verdadeiro reformado é aquele que vive para a glória de Deus, ou seja, ele consegue aplicar todo o conhecimento que eu acabei de mencionar em toda a sua vida cotidiana. Ele não é um reformado teórico, cheio de conhecimento, porque se ele for assim, será apenas um tolo que servirá de pedra de tropeço para muitos. O verdadeiro reformado, ele é reconhecido pelo seu amor e pelo seu serviço, porque ele ama os seus irmãos, e ele ama, como diz Pedro, com um amor intenso. Ele é hospitaleiro, ele não vive murmurando, ele não faz tudo isso para buscar a sua própria glória. Por que ele faz tudo isso? Ele ama, ele não murmura, ele é hospitaleiro. Ele faz tudo isso porque ele sabe que só consegue fazer na força do Senhor. E que se não fosse a força do Senhor, ele jamais conseguiria. A mesma verdade também foi registrada por Paulo ao escrever aos Coríntios na primeira epístola, lá no capítulo 10, versículo 31. Texto que você conhece muito bem. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A ideia do texto aqui não é que se você fizer para a glória de Deus, você está livre para fazer o que você quiser, o que lhe der na telha, o que vier na sua mente. Antes, a ideia do texto é que devemos fazer apenas aquilo que trará glórias a Deus. Inclusive, o contexto aponta para o fato de que não devemos servir de pedra de tropeço para irmãos fracos, de consciência fraca. Em suma, tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. E o que Deus espera de nós, as suas criaturas, os seus filhos, é que tudo o que fizermos também seja feito para a sua própria glória. Dito isso, já que glória é uma coisa que é esperado que as suas criaturas rendam a Deus, deixe-me apresentar algumas considerações acerca da glória de Deus. A glória de Deus, ela deve ser considerada de duas maneiras. A primeira, a glória que Deus tem em si mesmo, a glória intrínseca de Deus, e a glória que é atribuída a Deus. A glória intrínseca de Deus é aquela glória que Deus tem em si mesmo, algo que pertence a Ele, algo que é essencial à sua divindade, algo que não pode ser removido. Se você remover a glória de Deus, Ele não é mais Deus. É preciso entender, então, que quando nós glorificamos a Deus, nós não estamos dando a Deus algo que Ele não tenha. Ele é glorioso. Não significa também que Deus se torna mais glorioso porque Ele recebeu glórias de suas criaturas. Tampouco significa que Deus precisa das migalhas de glórias rendidas por suas criaturas. Ele possui glória em si, Ele é um Deus glorioso. Glória faz parte de quem Ele é, Ele não pode ser Deus sem a sua glória. Então entenda que Deus possui glória em si mesmo. Quando você glorifica a Deus, você não está fazendo um favor a Ele. Não é que Deus fala, olha, eu queria tanto ser glorificado, minha glória está tão apagada aqui, os irmãos da Igreja Batista Reformada não estão me glorificando. Não é isso. Nós glorificamos a Deus em resposta ao que Ele fez. A nossa devoção a Deus, a nossa vivência, o nosso só lhe deu glória o tempo todo, só é dado a nós, a Deus, rendido a Deus, atribuído a Deus, pelo que Ele fez na cruz. Nós olhamos para a obra da cruz, nós olhamos para o nosso Senhor, nós olhamos para quem nós éramos, e nós então olhamos para esse Deus glorioso e agradecemos, e só podemos render glórias. Mas a glória também, tem um outro aspecto dele, a glória também é atribuída a Deus. Essa glória é aquela que suas criaturas
se empenham para lhe dar. Em 1 Crônicas 16, 29, nós lemos assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor. Temos que tributar glórias ao nosso Deus. O movimento reformado, sobretudo com João Calvino, passou a ter a glória de Deus como alvo de suas vidas. Eles resgataram o entendimento de que o nosso propósito supremo aqui nessa terra é viver para a glória de Deus. Talvez você esteja procurando um propósito para a sua vida. Talvez você não tenha nenhum propósito. Talvez você não encontre um propósito para o trabalho ao qual você realiza hoje. Talvez você não tenha encontrado um trabalho para um curso que você está fazendo. Talvez você não tenha encontrado um propósito para estar aqui nessa igreja. E se esse é o seu caso, ou um desses, ou vários desses, ajuste suas motivações e passe a viver tão somente para a glória de Deus. Então glorifique a Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Glorifique a Deus o tempo todo, porque é para isso que nós fomos criados. Se nós não fizermos isso, se não ajustarmos as nossas mentes com o sólido glória, passaremos a viver uma vida aqui descontente, cheia de murmuração. Mas se nós ajustarmos as nossas lentes ao sólido glória, passaremos a experimentar um contentamento profundo em Deus, porque passaremos a nos deleitar nele. Devemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos, não só no culto público. Algumas pessoas pensam que glorificar a Deus é aquilo que você faz no culto público, sobretudo na hora da música. Mas não é isso. É também isso. Mas glorificar a Deus diz respeito a tudo o que você faz. Em 1 Coríntios 6, 20, quando o apóstolo Paulo foi orientar a igreja quanto a pecados esses de imoralidade que estavam presentes ali, sabe o que ele fez? Apelou para a glória de Deus. Ele disse: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ok, eu já entendi, pastor, o fim principal do homem, eu sei que é glorificar a Deus o fim principal do homem, eu tenho que me deleitar nele, mas de maneira prática, como é que eu faço isso? Como eu glorifico a Deus? Glorificar a Deus consiste em 4 atitudes que podemos e devemos tomar. A primeira é a apreciação. Glorificamos a Deus quando nós admiramos os seus atributos. O que são os atributos de Deus? São as suas manifestações. Os atributos são a maneira a qual nós conhecemos a Deus. Então nós glorificamos a Deus quando nós admiramos os seus atributos. Agora, para você admirar os atributos de Deus, você tem que conhecer os atributos de Deus. Foi o que vocês aprenderam aqui na classe de manhã. É preciso estudar. Foi isso que vocês aprenderam, né? Não estava aqui, mas eu acho que é isso que vocês aprenderam. Nós glorificamos a Deus quando o admiramos por suas promessas, que estão na sua palavra. Sobretudo pela promessa graciosa que nós conhecemos como o pacto da graça. Nós glorificamos a Deus quando apreciamos as suas obras. Quando nós olhamos para esse mundo, olhamos para uma montanha, para um jardim, uma montanha cheia de neve, e nós glorificamos a Deus, porque tudo isso é obra das mãos dele. Nós glorificamos o Deus Trino, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso provedor, ele é o nosso Redentor. Nós glorificamos a Deus quando o temos em alta estima em nossos pensamentos. Quando refletimos sobre ele e temos uma autoestima. Nós glorificamos a Deus quando apreciamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando isso acontece, nós imediatamente confessamos os nossos pecados e passamos a buscar em Cristo o nosso perdão. E assim Deus é glorificado. Glorificar a Deus é colocá-lo no lugar mais alto de nossos pensamentos, é tê-lo em uma venerável estima. Como disse o salmista no Salmo 92:8, tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Salmo 97:9, tu és soberano, elevado acima de todos os deuses. O verdadeiro cristão, ele encontra em Deus todos os atributos que transmite admiração. Mas a próxima atitude que glorifica a Deus é a adoração.
Salmo 29, 2 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glorificar a Deus consiste em adoração. E tudo que um cristão faz, ele o faz como um adorador. Para alguns movimentos, a adoração se restringe a um momento determinado no culto, onde pessoas extravasam os seus sentimentos, as suas emoções, quando pessoas são levadas por uma empolgação. Normalmente, o momento da adoração para tais pessoas se restringe ao momento dos cânticos, onde músicas são cirurgicamente pinçadas, escolhidas com o propósito de manipular as emoções dessas pessoas. E é fato, nós não podemos negar que é forte e contagiante esse tipo de coisa. Se você já esteve nesse meio, talvez você foi contagiado. Mas isso dura muito pouco. Logo cessa. E essa suposta adoração extravagante, lá no dia seguinte, não surtirá efeito nenhum na sua vida. Talvez a única mudança que vai ocorrer na sua vida é que você ficou rouco de tanto gritar, dor na perna de tanto pular. Esse tipo de adoração não glorifica a Deus, porque não é uma adoração verdadeira. Se a adoração é aquilo que é esperado dos filhos de Deus, e que Deus procura verdadeiros adoradores, como foi dito pelo nosso Senhor lá em João capítulo 4, versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, e se a adoração faz parte daquilo que é esperado de nós, então precisamos gastar um pouco de tempo refletindo sobre a adoração. Vejamos algumas características de uma verdadeira adoração. O que ela faz? A verdadeira adoração, ela afeta o nosso coração e a nossa consciência. A verdadeira adoração, ela afeta o nosso coração e consciência, mudando e nos levando a nutrir mais agudamente, a perceber mais agudamente a malignidade dos nossos pecados, a perceber a nossa corrupção moral. A adoração que glorifica a Deus nos leva a essa profunda humildade, bem como nos leva a sermos mais dedicados e cuidadosos quanto à nossa vida espiritual, porque ela afeta o nosso coração e a nossa consciência. Quer saber se você saiu daqui hoje como alguém que adorou a Deus? É se a sua consciência foi afetada, se o seu coração foi afetado. Se você sair daqui hoje percebendo a malignidade do seu pecado e percebendo que você precisa, de alguma forma, confessar os seus pecados a Deus, então você teve o seu coração e a sua consciência afetada. Se você sai daqui da mesma maneira que você entrou, você não adorou a Deus, porque a verdadeira adoração, ela afeta o nosso coração. A verdadeira adoração é aquela que atrai o homem à comunhão mais íntima com o seu Senhor. A verdadeira adoração, ela nos tornará sedentos e famintos por uma contemplação do nosso Rei. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, quanto mais lemos, oramos, cantamos, tanto mais sentimos que nada é suficiente para alimentar a nossa alma, a não ser o próprio Cristo. E assim, então, somos atraídos a uma comunhão íntima com o nosso Senhor. A verdadeira adoração, então, nos torna sedentos e famintos por uma contemplação do nosso Rei. A verdadeira adoração também amplia o nosso conhecimento acerca de Deus. A verdadeira adoração, ela proporcionará um vigor, uma consistência, um cristianismo mais firme. Um verdadeiro adorador, a cada ano, saberá mais acerca do seu Deus, o adorado, e saberá mais acerca de si, o adorador. Por isso, o verdadeiro adorador, quando ele se reúne no culto público, ele presta atenção no que é dito. Por isso, o verdadeiro adorador, quando as músicas são entoadas, ele louva a Deus com seus lábios, mas ele também presta atenção na letra, porque as letras comunicam verdades. Quando alguém faz uma abertura aqui na frente, você presta atenção. Por quê? Porque a verdadeira adoração, ela vai te levar a esse conhecimento, e você está aqui para aumentar também o seu conhecimento acerca de Deus.
Então, a verdadeira adoração, ela amplia o nosso conhecimento acerca de Deus. E o verdadeiro adorador, como eu disse, a cada ano saberá mais acerca do seu Deus. A cada ano saberá mais acerca de si mesmo. Então, se você olhar para a sua vida de um ano atrás para um ano para trás e perceber que você não cresceu em nada, então você está fracassando na sua adoração. Você precisa começar a ajustar a sua mente e passar a adorar a Deus de todo o seu coração. Passar a viver assim para a glória de Deus, aqui e fora daqui. Mas a verdadeira adoração também aumenta continuamente a nossa santidade. Essa adoração nos levará a sermos mais vigilantes quanto à nossa língua, temperamento, as nossas reações, as nossas ações e todo tipo de comportamento presente em nossas vidas. A verdadeira adoração, ela resiste ao teste lançado por Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque a verdadeira adoração, ela traz glórias ao santo nome de Deus. E a verdadeira adoração é aquela que produz um cristianismo melhor. É aquela que produz um culto melhor. É aquela que torna os membros de uma igreja mais santos. Tanto no lar, na vida fora do ambiente de igreja, quanto também dentro da igreja. Nós já vimos que glorificamos a Deus com a nossa afeição e com a nossa adoração. Agora vamos para a terceira atitude que glorifica a Deus. Glorificamos a Deus com nossa afeição. Esta é a parte da glória que nós oferecemos a Deus quando o amamos. Em Deuteronômio 6,5, a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Nós, os cristãos, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus com a nossa afeição, que ela é demonstrada através do nosso amor para com o nosso Senhor. Como nós temos o nosso Senhor em alta conta, o nosso sentimento também é afetado pela adoração. E quando esse sentimento é afetado, o nosso amor é aumentado. Então, a cada ano que passa, nós amamos ainda mais o nosso Senhor. Porque a cada ano que passa, nós vamos aprendendo cada vez mais dele. A cada ano que passa, nós vamos aprendendo mais de nós. E percebemos que nós estamos aquém desse Deus, desse padrão. E então nós passamos a amar esse Deus. O Deus da cruz, que veio aqui para reverter a minha condição. Eu não tenho como não amar esse Deus. Quanto mais eu conheço do Evangelho, quanto mais eu conheço acerca de mim mesmo, mais eu amo a Deus. Mais o atributo de amor de Deus brilha nos meus olhos, o atributo de misericórdia, porque como Ele pôde me salvar? E eu amo esse Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez. Também glorificamos a Deus com nossa sujeição a Deus. A sujeição acontece quando nós nos dedicamos a Deus e nos apresentamos prontos para servi-lo. Glorificamos a Deus quando passamos a entender que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Até mesmo recolher uma cadeira. Até mesmo montar o salão para o culto. Tudo isso para a glória de Deus. Um teste acerca da nossa adoração pública no dia do Senhor é: a nossa adoração, ela vivifica a nossa consciência. Quando termina o culto aqui, a sua consciência, ela é abalada pelo que você ouviu da palavra, pelos cânticos. Você passa a ter uma consciência de que você precisa amar mais o Senhor, servir mais o Senhor, amar mais os seus irmãos. A nossa adoração nos conduz a Cristo. Ela aprimora o nosso conhecimento. Ou você sai daqui do mesmo jeito que você entrou? A nossa adoração pública, ela santifica a sua vida. Porque você está sendo exposto à palavra. E a palavra tem esse poder. Santifica-os na tua palavra. Se tudo isso, se a resposta a tudo isso for sim, então nós podemos confiar na nossa adoração, porque ela alcançou o propósito de Deus, a glória de Deus.
Quando glorificamos a Deus? Vou passar bem rápido por causa do tempo. Nós glorificamos o nosso Deus quando desejamos a sua glória. Entenda, uma coisa é promover a glória de Deus, outra coisa é desejar. É bem diferente. Veja o exemplo do nosso Senhor em João capítulo 7, versículo 18, e veja como o nosso Senhor Jesus desejava a glória de Deus Pai. Ele diz assim: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada falso a seu respeito. O Senhor Jesus Cristo buscava a glória daquele a quem aquele que o enviou. Nesse ponto eu acentuo que nós devemos fugir da vanglória. Por quê? Simplesmente porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Também preciso destacar que esse pecado de vanglória, que parece ser algo inofensivo, é destruidor. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Crisóstomo certa vez disse: a vanglória é uma das melhores redes do diabo para laçar os homens. Muito cuidado com a vanglória. É um pecado sutil. Cipriano disse: a quem Satanás não pôde vencer pela intemperança, vence-o pelo orgulho e pela vanglória. Precisamos, então, tomar muito cuidado com a autoadoração, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É um pecado que nós cometemos. Nós não podemos negar. Se você é alguém que espera um elogio depois de fazer alguma coisa boa, você não entendeu o que você fez para a glória de Deus. Se você serve aqui na igreja esperando um tapinha nas costas, um elogio pelo que você faz, e se você se chateia porque ninguém falou nada para você, então você é um ladrão da glória de Deus. Você não entendeu o Senhor lhe deu glória. Você não está desejando somente a glória de Deus, você também está desejando um pouquinho de glória para você. Você quer um afago, um carinho, um tapinha nas costas. O verdadeiro reformado, ele deseja somente a glória de Deus. Ele tem ojeriza quando alguém está ali tentando colocá-lo numa posição mais exaltada. Ele fala: não faça isso. É Deus. É Deus. Glorificamos a Deus quando nós confessamos sinceramente os nossos pecados. Uma confissão humilde e verdadeira, ela exalta a Deus. O engrandecimento, nesses casos, é atribuído a Deus pelo fato de Ele não ter dado aquilo que nós merecíamos. A nossa confissão, ela glorifica a Deus porque ela realça o caráter santo de Deus. Quando você confessa os seus pecados, você automaticamente está reconhecendo que você falhou, mas que está diante de um Deus santo e justo. Então você glorifica esse Deus, reconhecendo esses atributos, reconhecendo o caráter santo de Deus. Então glorificamos a Deus quando confessamos sinceramente os nossos pecados. Também glorificamos a Deus zelando por seu santo nome. Zelo é um sentimento misto. É uma composição de amor e ira. O zelo, ele reflete o nosso amor por Deus e reflete a nossa ira contra o nosso pecado. O zelo é impaciente. Ele não tem muita paciência, não. Quando Deus é desonrado, o zelo perde a paciência. Para o cristão, a desonra ao nome de Deus é bem pior do que a desonra contra si mesmo. O cristão verdadeiro, ele não tolera brincadeiras infames, destiladas por ímpios. Ele não se assenta às rodas dos escarnecedores. Então, o verdadeiro adorador, aquele que vive para a glória de Deus, ele não tolera brincadeiras infames destiladas por ímpios. Infelizmente, às vezes, por alguns irmãos. Glorificamos a Deus quando frutificamos no reino do Senhor. O nosso Senhor disse o seguinte em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Assim como ser frutífero honra a Deus, ser infrutífero desonra. A premissa é verdadeira, também o contrário. Não glorificamos a Deus apenas com a nossa profissão de fé, mas também com as nossas boas obras, como nós aprendemos no sermão passado. Fé e obras andam lado a lado. Nós glorificamos a Deus com as nossas obras. O nosso Senhor disse em Mateus 5,16 o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê?
para que vejam as suas boas obras, mas para quê? Para que glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então glorificamos a Deus quando frutificamos, quando realizamos boas obras. Então a nossa fé, ela santifica as nossas obras, e as nossas obras testificam a nossa fé. Glorificamos a Deus também quando estamos contentes no Senhor. Esse foi o segredo do contentamento experimentado por Paulo. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele disse que descobriu ali o segredo do contentamento, ele estava preso, passando por algumas privações, por algumas lutas, e ele encontrou em Deus o segredo para o seu contentamento. Então nós glorificamos a Deus quando estamos contentes no Senhor. O raciocínio de um cristão preocupado com a glória de Deus é o seguinte: bem, estou numa situação delicada, difícil, mas Deus me colocou nessa situação. Ele poderia ter me colocado em outra situação, poderia ter me ajudado a evitar cair nesses problemas que eu enfrento hoje na minha vida, mas Ele sabe o que faz. Se Ele me colocasse em outra situação, talvez seria uma armadilha para mim. Se Deus deixasse que eu fosse para outra situação, seria uma armadilha para mim. Eu sei que tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz, há sabedoria. Então eu vou descansar satisfeito com o que Ele me deu. O verdadeiro cristão, ele luta para ter uma vida contente no Senhor, porque ele sabe que Deus é o Senhor de todas as situações. Deus é o Senhor da história, e Deus está trabalhando na vida dele. O apóstolo Paulo disse: eu descobri o segredo do contentamento. Qual que era o segredo? Ele contou, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crente que vive para a glória de Deus, ele entende que é Deus que o fortalece, por isso ele vive contente, independente das circunstâncias. Glorificamos a Deus quando amamos e defendemos a nossa fé. Judas 3 diz assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como filhos de Deus, somos convocados a entrar nessa batalha pela fé. E por fé eu quero que você entenda que fé é um conjunto de doutrinas que foram dadas a nós através da revelação progressiva da palavra de Deus. E é mais do que natural esperar que os crentes, os filhos de Deus, defendam, saibam defender a sua fé, porque assim eles estão glorificando a Deus. Porque muito da glória de Deus está na sua verdade, na sua palavra. Verdade é essa que Deus confiou a nós, seus filhos, e o nosso objetivo, o nosso propósito diante dessa verdade é amar, propagar e defender. Devemos amar a palavra, propagar a palavra e defender a palavra. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que os pais apostólicos fizeram. É isso que devemos fazer. Amar. A primeira coisa é amar. Você precisa entender que a palavra de Deus é uma joia rara que foi entregue em nossas mãos. Em 1229, a Igreja Católica proibiu os leigos de lerem a Bíblia. Agora nós temos essa joia rara em nossas mãos. Devemos amar a palavra de Deus. Glorificamos a Deus também propagando a palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus que ordenou isso. Propagando a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Deus, se você ama a glória de Deus, então você deve propagá-la. E você deve defendê-la. Você deve saber defender. Por isso Pedro diz: portanto, irmão, estai, pois, preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados para responder. Naqueles tempos, se você afrontasse a fé de um cristão, ele rapidamente abria a Bíblia e defendia a sua fé. Hoje, a gente corre. Não sabemos defender a nossa fé. A palavra de Deus, então, é uma joia rara que foi entregue em nossas mãos. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus, mas se você a tem desprezado, então você não tem glorificado a Deus, com certeza. Quando glorificamos a Deus? Glorificamos a Deus quando pregamos o Evangelho aos ímpios.
Qual é o nosso objetivo em pregar o evangelho a alguém? É depois mostrar para todo mundo, eu que ganhei isso aqui, glórias a mim, louvado seja meu nome. Se não fosse eu, hein, Jesus? Será que é esse o propósito? O que nós queremos quando pregamos o evangelho a alguém? Que haja conversão, que haja regeneração, que essa pessoa se torne um adorador e passe a viver para a glória de Deus. É isso que nós desejamos. Então, quando pregamos o evangelho, estamos desejando também a glória de Deus. E não pregar o evangelho é não glorificar a Deus. Se você tem a solução para o problema do Covid, você sabe como resolver e você não propaga isso, me desculpa, você tem problemas. Nós não estamos falando da solução para uma bactéria, um vírus, nós estamos falando da solução para o problema da alma. E se nós não propagarmos essa palavra, nós não estamos glorificando a Deus. Também glorificamos a Deus quando vivemos vidas santas. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Eu sei que é difícil para nós entender isso aqui, e às vezes a gente acaba até se esquecendo desse propósito supremo de Deus, mas nós fomos colocados aqui nesse corpo, fomos colocados na família da fé, fomos eleitos, escolhidos para vivermos vidas santas. Quando estudamos lá em Efésios, nós aprendemos isso. A eleição tinha um propósito: viver vida santa. E qual é o padrão para viver uma vida santa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente quer glorificar a Deus, nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para Cristo. Ele andou aqui nessa terra, Ele viveu uma vida perfeita, Ele nos ensinou na prática como é amar os outros, amar ao próximo. A lei já dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que não havia um padrão. Mas quando o Senhor Jesus Cristo pisou nessa terra, Ele mostrou. Ele deu um exemplo. E aqui eu encontro um exemplo para viver uma vida santa, olhando para o meu Senhor Jesus Cristo. E isso vai nortear a minha vida aqui dentro dessa comunidade, a minha vida lá no meu lar, a minha vida no meu trabalho. Porque viver uma vida santa é viver para a glória de Deus, é olhar para Cristo, é mirar em Cristo. Ele é o meu alvo. Não é mirar no irmão que está do lado. O irmão que está do teu lado é tão falho quanto você. Mire em Cristo. Não mire no pastor. Ele é tão pecador quanto vocês. Cristo é perfeito. Cristo é o nosso alvo. É nele que devemos nos espelhar. Porque Cristo, Ele é a própria glória de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 4, eu acho, ou 18, não lembro. Diz assim: vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Os discípulos viram a glória em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Então, se quisermos glorificar a Deus, temos que viver uma vida santa, tendo Cristo como nosso alvo, tendo a palavra de Deus como um parâmetro, como um padrão para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos ajude, como igreja, a viver para a glória de Deus. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pela busca pela glória de Deus. Que quando houver um atrito entre irmãos, que vocês levem em conta a glória de Deus. Que quando você chegar lá no seu trabalho amanhã, antes de você começar o seu dia, e algo lhe perturbar, algum enviado do Satanás te tirar a paciência, antes de você agir, pense na glória de Deus. Pense na glória de Deus. Que a glória de Deus seja o nosso norte. Porque nós estamos o tempo todo na presença de Deus. Deus está lá te contemplando. Deus está vendo você trabalhando. Deus está vendo o que você faz no seu computador. Deus está vendo o que você fala. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe se você está vivendo para a glória de Deus ou não. Mas nós precisamos desejar a glória de Deus, porque esse é o fim principal.
Glorificar a Deus é experimentar em Deus um deleite, é ter contentamento, é ter alegria, é ter paixão pelas coisas de Deus, é ter prazer em estar aqui. Que o Senhor Jesus ajude essa igreja a viver tão somente para a glória de Deus. Curva a sua cabeça.